porque a gente fala agora sobre a PEC dos precatórios. Já tem resultado da reunião entre os presidentes da Câmara e do Senado para tratar, então, da promulgação. A Juliana Lopes tem as informações para a gente. Juliana, boa noite, bem-vinda. Numa expectativa enorme. Entrei aqui no Expresso, não tinha resultado de nada dessa reunião, que parece uma novelona também daquelas, cheias de drama, de disse-me-disse, de acordo que foi firmado e não foi cumprido, traição, enfim. O que aconteceu dessa reunião? Conta, Ju. Boa noite, bem-vinda. Isso mesmo, Mona Lisa. Boa noite para você também, a todos que nos acompanham e cheia de conversas com lideranças. Daqui a pouquinho a gente deve ter um pronunciamento aqui na residência oficial da Câmara dos Deputados dos dois presidentes da Câmara e do Senado, que conversaram hoje, inclusive numa reunião que começou ali às 6h30 da tarde, sobre os rumos da PEC dos precatórios. Eu apurei que já houve um acordo, isso vai ser anunciado daqui a pouquinho, e trago também informação da nossa analista de política, Thaís Arbex. O que foi decidido? Eles decidiram pelo meio do caminho do que estava sendo discutido nesses últimos dias, que quer dizer o quê? O fatiamento, na verdade, a promulgação dos pontos que são comuns às duas casas, a Câmara e o Senado, e deixar para pensar, juntar numa outra PEC, aqueles pontos que não foram acordados e que voltam para a Câmara dos Deputados. A gente estava falando isso desde o começo do dia de hoje. Essa PEC, a 176, ela trata também de precatórios, mas é vista aí pelos parlamentares como a barriga de aluguel. Ela vai servir só para dar mais uma celeridade para que esse assunto seja tratado em plenário. Então, o que a gente vai ter é promulgação dos pontos em comum acordados entre Câmara e Senado, e aqueles que ainda vão ser discutidos nessa volta para a Câmara serão apensados nessa PEC que vai ser discutida direto no plenário. Ou seja, o assunto não vai precisar passar pelas comissões, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão Especial. É uma forma de dar celeridade a esse processo e garantir que o trabalho feito pelos senadores não vai ficar descartado numa PEC paralela, que vai ter um andamento lento. Vai ser mais célere e vai ser votado no plenário da Câmara. Lembrando, a gente vai ter um pronunciamento daqui a pouquinho dos dois presidentes. Eles vão anunciar isso e, nesse momento, estão avisando aí os líderes sobre o que foi decidido nessa reunião aqui na residência oficial. Enfim, temos aí um rumo, pelo menos até agora, aparente, para a PEC dos precatórios, Mona Lisa. Sem dúvida. Você está em frente à residência oficial do presidente da Câmara, né? É isso? E a movimentação toda dos jornalistas, então, esperando desde as 6h30. Agora deixa eu vir aqui para olhar o relógio, quase 8 horas, 1h30 do que então deve ter um pronunciamento, um detalhamento daqui a pouquinho. É isso, Ju? Ótimo, repórter cinematográfico que já me escuta, perfeito, já mostrou a movimentação de todo mundo. O pronunciamento vai ser do presidente Lira e do presidente Pacheco, um ao lado do outro? Isso, esse portão que a gente está mostrando aqui agora é da residência oficial da Câmara dos Deputados, do presidente da Câmara, Arthur Lira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteve no Congresso hoje, conversou com a gente, me falou, inclusive, que precisava desse tempo para conversar, seria no final do dia, saiu dos compromissos oficiais e veio direto aqui para a residência oficial da Câmara. Os dois, então, conversaram. Fernando Bezerra também participou dessa conversa, saiu por aqui, não preferiu não conversar com os jornalistas, e aí os dois presidentes decidiram, então, por um pronunciamento, já que os jornalistas estão cobrando há bastante tempo e entender o que de fato foi definido sobre a PEC dos precatórios. Essa é a expectativa, que a gente tenha um pronunciamento daqui a pouquinho e que tenha, então, esse anúncio, fatiamento da PEC, promulgação dos pontos em comum e uma nova tramitação, mas com votação direto no plenário da Câmara, daqueles outros pontos modificados pelos senadores. Mona Lisa.